Meu nome é Saira Ibrahimo, eu sou funcionária do Absa Bank e estou no mercado de dados há mais ou menos 3 anos e estaria a compor este painel como moderadora. Bem, esta sessão abordará sobre como os líderes têm estado a usar os dados para a tomada de decisões durante este cenário de pandemia. Pretende-se com esta sessão compreender também como é que os líderes estão a desenvolver as suas estratégias para lidar com cada fase e para gerir de forma flexível, este cenário da Covid-19 e perceber um pouco como é que a atual pandemia tem estado a impactar as empresas e como é que podem afetar a trajetória e também o alcance de metas. Este painel será composto pelo Ivanilson Machado, CEO da Puma Angola. Ivanilson conta com muitos anos de experiência em administração executiva, é palestrante motivacional e influenciador digital. Esteve desde 2016 até 2020 situado em Maputo, Moçambique, como CEO da Puma Energy. Liderou 3 empresas do grupo e foi ainda membro do Conselho de Administração da Petrobeira, empresa sediada na Beira. Ivanilson também é licenciado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela Universidade Autónoma de Lisboa. Fez também formações nas mais conceituadas universidades a nível mundial, tais como INSEAD, Paris, Kellogg School of Management e Católica Lisbon School of Business and Economics, para cursos mais específicos em gestão executiva, liderança e marketing. Este painel também será composto pelo Wilson Martins, gestor de ofertas e promoções na Simóvel, Cabo Verde. Wilson Martins é atualmente gestor de ofertas e promoções na empresa de telecomunicações Simóvel. Wilson possui mais de 10 anos de experiência com Data Analyst, trabalhando na área de telecom. É licenciado em Estatística e Gestão de Informação, pós-graduado em Marketing e atualmente fazendo pós-graduação em Estatística Computacional e Análise de Dados. Bem, em nota introdutória, dizer que, sem dúvida, todos nós sabemos da importância e da relevância que os dados representam atualmente nas organizações. Por isso é imprescindível a aplicação de dados para a tomada de qualquer decisão em uma organização que procura um posicionamento estratégico em um mercado como o nosso atualmente e altamente bastante competitivo. A pandemia do Covid-19 ensinou os líderes que devem ter a atitude certa, as informações mais relevantes à mão e as estruturas de tomada de decisões em vigor, para gerir uma grande quantidade de incertezas enquanto se preparam para um futuro que nós esperamos que seja um futuro melhor, aumentando a capacidade da empresa de dar o melhor a si em todas as etapas, mesmo ainda em cenários que nós consideramos um pouco incertos. Wilson, vou começar por si. Em nota introdutória, deixe-nos saber o que é que as suas perspectivas relativamente a dados como fator principal, podemos assim classificar, para a tomada de decisões nas organizações. Muito boa tarde a todos, sou uma coração. STV Móvel, aqui em Cabo Verde, só para pronunciar. Obrigado também pela apresentação e, mais uma vez, parabenizar a organização pela excelente iniciativa e eu acredito que vão haver mais edições nos próximos anos. Para começar, falar dos dados, que é o tema principal desse summit, os dados em si, só para começar, não são o mais importante, porque os dados existem e todas as empresas, todas as áreas do negócio existem informações, existem bases de dados que são produzidos diariamente. O volume que hoje se produz em termos de dados é imenso.
O importante a nível da gestão de dados tem a ver com a contextualização. Os dados por si só não diz qualquer coisa. Nós temos que saber como é que vamos tratar esse dado e como é que vamos aplicar ao contexto em que nós estamos e perceber quais é que são relevantes, em princípio, para determinadas áreas. Consoante a área do negócio ou o nível de gestão que nós estamos, isso é que determina o que é relevante, o que é que nós precisamos em termos de informação para uma tomada de decisão. Para começar, nós estamos a viver ainda na pandemia e o que se viveu, ninguém estava à espera. Estamos num momento que praticamente nenhuma empresa, falando das organizações, nenhuma empresa estava preparada para a pandemia. E com isso, criou-se incertezas. E os dados trazem uma mais-valia, que nós estamos, com os dados temos os factos. Agora é como é que nós vamos interpretar esses factos, contextualizando no ambiente em que nós estamos inseridos e perceber qual é que será a melhor decisão. Falo dos dados, mas também falo do ambiente do negócio em que se vive atualmente. A pandemia tem a sua dinâmica, mas a grande notícia que se diz da pandemia é que ela é temporária, mas até quando não sabemos. Qual é o impacto que isso vai ter no negócio ou na vida ou no cotidiano das pessoas, não sabemos. Por isso, essa incerteza que nós temos, os dados têm um papel primordial neste sentido. Com a dinâmica que nós vamos implementando em termos de estudos e análise, nós conseguimos acompanhar diariamente e tomar decisões com menos riscos possíveis. Os dados nos ajudam a tomar decisões com menos riscos possíveis. Não quer dizer que com os dados vamos tomar decisões exatas, não existem decisões exatas, tomamos decisões com menos riscos possíveis. Basicamente isso que eu tinha para introduzir. Passo a palavra pelo meu colega e antes desde já que seja um painel de interação e de partilha principalmente. Correto. Obrigada, Wilson. Ivanilson, Wilson esteve aqui a falar um bocado da gestão de risco paralelo à utilização de dados. Como é que olha esta questão? Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela introdução. Dizer que também depois de um expert como o Wilson ter falado, não resta muito a dizer, né? Eu não sou propriamente um expert em dados. Ainda temos o caminho para andar. Que de alguma forma usa. O que eu posso dizer é que para nós, como uma multinacional, e em particular em Angola, de facto, serviu em muitos dados para podermos reinventar o negócio, né? O que eu posso dizer de uma forma muito prática é que nós temos um core business, obviamente, e o que serviu os dados foi para ver de que forma poderíamos diversificar o negócio, de que forma poderíamos atender os clientes, melhorando processos, tendo em conta aquilo que são as reais necessidades dos clientes. Ou seja, julgo eu que os dados, conforme disse o Wilson, os dados sempre existiram, sempre estiveram ali. O que acontece é que agora temos que os utilizar tendo em conta o contexto que estamos a viver. Como maior agilidade das empresas, melhorar as estratégias de negócio, porque os dados permitem entender a situação em que possam vir a ocorrer as mudanças no mercado nesse momento. Por exemplo, em relação a clientes, temos como entender as necessidades, de forma que os serviços oferecidos possam ser, de alguma forma, revistos. Eu dou um exemplo muito particular. Nós temos, nas bombas de combustível, temos lojas, e obviamente que a loja nunca foi o nosso negócio principal. Mas agora, na pandemia e com a implementação do e-commerce, passou a ser uma fonte muito importante de rendimento para nós, porque os clientes que teriam que ir às lojas com as restrições de circulação e tudo mais, deixando de ir às lojas, obviamente que a nossa rentabilidade nas lojas caiu, e uma forma que nós encontramos de manter ou de melhorar essa rentabilidade nas lojas das bombas de combustível foi associar a nossa marca a um e-commerce, ou seja, as pessoas podem solicitar a partir de uma página, um exemplo, como um Uber Eats, por exemplo, um equivalente a um Uber Eats, e ter na mesma acesso a tudo o que é os produtos que temos nas lojas. Portanto, foi um exemplo de como nós usamos os dados
para poder tirar proveito daquilo que é o nosso negócio. Obrigado. Obrigada, Ivanilson. Continuo ainda consigo. Em 2020, as organizações viram-se forçadas a mudar drasticamente as suas estratégias e também readaptar as suas metas. Algumas mantiveram as metas, no entanto, alteraram os KPIs. Como em 2021 podem ser traçados novos KPIs com base no ano anterior, ou seja, com base no ano passado? Bom, é assim, antes de mais, é muito importante analisar aquilo que foram os resultados de 2020, obviamente. Desde metas que foram traçadas e o que é que foi alcançado, as estratégias que foram utilizadas no ano passado, de quais delas podem servir para este ano ou não. Houve crescimento, não houve crescimento, porque apesar da pandemia, com certeza houve setores de negócio em que houve crescimento. Houve a possibilidade de se ter clientes novos ou não, manteve-se os mesmos tipos de clientes, ou com a pandemia, com a situação da pandemia, há um certo tipo de cliente novo que não existia antes, é importante analisar isso também. E o que é que mudou no atendimento? Ou seja, estamos mais ligados, mais vocacionados, mais virados para o digital ou não. Portanto, eu acho que parte muito por isso, analisar aquilo que foram os resultados e o que é que correu bem e o que é que correu menos mal no ano passado. Com base nisso, criar objetivos, estratégias e táticas de venda, nesse caso. Investir ou não mais em tecnologia, essa é uma questão que, dependendo do negócio, pode ser um ponto muito importante. Aumentar ou reduzir a equipa. Isso é uma questão que muitos gestores estão a passar nesse momento, porque, como deve calcular também, com a pandemia, foi possível perceber que talvez com pouco se consegue fazer muito. Muitas dos custos que existem ou que existiam possam, nesse momento, ser desnecessários. Então, há uma reestruturação que deve ser feita em muitas empresas a nível de pessoal e de meios, mecanismos, etc. Parcerias, novas parcerias. Nesse caso, eu dei o exemplo há bocado da Puma Angola em específico, que estabeleceu uma parceria nova de e-commerce e que, obviamente, que o ano passado sortiu efeitos positivos e este ano vamos ter que o manter. Portanto, tem uma nova métrica, um novo KPI que iremos estar a medir esse ano, que é o desenvolvimento do e-commerce para que cresça. Novos produtos. Com a pandemia, se calhar, novos produtos. Eu dou um exemplo. Nós não vendíamos nas bombas de combustível nas lojas, se calhar não vendíamos álcool gel, não vendíamos máscaras. Hoje é um produto novo que tivemos que colocar nas lojas e que vamos ter que medir as vendas desse produto nas lojas. Portanto, os planos de vendas, no meu ver, em vez de ser analisados anualmente, deveriam ser analisados trimestralmente para se poder, então, implementar mudanças trimestrais, de acordo com aquilo que for o desenvolvimento do negócio. Nos KPIs de vendas, obviamente, nós temos que ter KPIs operacionais, táticos e estratégicos. Portanto, olhar, muito importante, uma métrica muito importante, um KPI muito importante, é estar sempre atento à concorrência e ao mercado, obviamente. Portanto, esses são os pontos mais importantes que eu daria nessa questão. Obrigada, Ivanilson. Passo agora a palavra ao Wilson. A mesma pergunta. O que é que pode acrescentar relativamente à questão dos KPIs? Obrigado. Para aproveitar um bocadinho do que o colega disse e resumiu bem, claramente ele deu um exemplo da mudança do streaming do negócio. Uma área que eles não tinham ou que eles não davam muita importância e passou-se a ter a maior importância. Para dizer que os dados de 2020, ou seja, nós para termos a ideia do que é que se acontece no futuro, claro, temos que trabalhar todo o histórico que nós temos em termos de informação. E isso depende da capacidade analítica e do que é que se pretende. Em termos da mudança de KPIs, a dinâmica que se tornou em termos de negócio, hoje, a interação que tem com o cliente é dinâmico. As coisas acontecem numa velocidade nunca antes vista. As informações que nós armazenamos, ninguém estava preparado para ter essa quantidade de informação.
Então, há que definir claramente o que é relevante para o negócio. Se conseguimos perceber e definir exatamente qual é o streaming de receita, qual é a ideia do negócio que se quer atingir, e isso passa-se pela interação entre a gestão e o pessoal de TI, o pessoal que trabalha especificamente com os dados, para perceber realmente quais são os indicadores que são relevantes para o negócio. Qual é que vai me mostrar o caminho que eu quero e o caminho que eu quero atingir? A mesma coisa também para as metas. O Vanildo falou em visibilidade do plano semestral. Eu até colocaria trimestral, se calhar. Ou seja, o volume de informação que nós vamos acumulando dentro das empresas, se calhar não devemos dar um espaço muito maior, porque senão vamos perder alguma dinâmica e vamos perder alguma decisão estratégica que, por causa da prioridade que nós temos em termos de análise dos dados, acabamos por perder. Por isso, claramente, terá que ser redefinido. E essa redefinição de KPIs tem que passar por uma coordenação entre a gestão e a equipa que gera e que trata dos dados. Obrigada, Wilson. Ainda nesta perspectiva de KPIs, sente que os clientes têm estado a adotar-se de alguma forma esta nova forma de fazer negócio sem essencialmente o fluxo de income ter reduzido? Não percebi a questão, pode repetir? A questão é, sente que os clientes têm estado a adaptar-se a esta nova forma de estar, a esta nova forma de fazer negócio, sem essencialmente o fluxo de vendas reduzir? Olha, todas as empresas tiveram que readaptar durante a crise e que ainda estamos a viver. Como eu disse, ninguém estava preparado. Só para dar um exemplo, na área de telecomunicações, um cliente que ia à loja no momento da pandemia, com o blackdown que existia, ninguém podia sair à rua. Tínhamos que manter os níveis de negócio. Tinha que se definir uma nova forma de captar a receita ou manter pelo menos o volume de negócio que se pretendia. Então, automaticamente a pandemia nos trouxe uma visão diferente. Se antes, pelo contrário, o que o meu colega estava a dizer, deu importância agora à presença nas lojas, nós agora temos que dar, se calhar, as interações online com o cliente no mundo digital. Praticamente, os clientes hoje, e isso vai, consoante o país ou consoante a dinâmica que nós temos, os clientes estão a caminhar para essa direção. E nós temos é que perceber onde é que eles estão e como é que nós conseguimos chegar a eles e captar essa mudança e manter também essa relação que nós pretendemos com o cliente. E isso passa claramente pela uma boa gestão da informação e acompanhar e perceber exatamente como é que as dinâmicas do negócio e da crise em si vai se evoluindo. Perfeito. Obrigada, Wilson. Ivanilson, relativamente à questão do fluxo de vendas, a mesma questão. Sente que o cliente tem estado de alguma forma mais receptivo a esta nova forma de aquisição de produtos, esta nova forma que o mercado se encontra? Sim, acho que sim, eu acho. Agora, nós, como fornecedores, seja de produtos ou de serviços, temos é que ter muito cuidado com aquilo que é a nossa logística, porque, vejamos, com isso da pandemia, não nos podemos esquecer que também devemos mudar a nossa estratégia em termos de suprimentos. E eu dou um exemplo muito particular no nosso setor. Por exemplo, nós tínhamos, em situação normal, e porque sem restrições no abastecimento, no fornecimento de combustível, nós poderíamos ter uma bomba com um estoque para mais ou menos um dia e meio de produto, porque sabemos que praticamente todos os dias iremos abastecer as bombas. Hoje em dia não, hoje em dia sentimos-nos confortáveis em ter uma bomba que tenha um estoque mínimo de cerca de 5 ou 6 dias, porque a gente não sabe se a qualquer momento pode haver uma quebra, uma falha de combustível e tudo mais. Então, apesar de nós termos com vendas obviamente inferiores, tudo fruto daquilo que são as restrições de circulação, as restrições do horário de funcionamento das lojas, por exemplo, e outras coisas, mas é importante que tanto nas lojas como na parte do combustível, no caso do nosso negócio,
nós estejamos sempre salvaguardados de ter estoque para que, em caso de alguma falha que seja alheia àquilo que é o nosso trabalho diário, nós possamos responder e, de alguma forma, continuar a atender o cliente. Não tem sido fácil, é um grande desafio que estamos a passar nesse momento, porque a pandemia, como nós todos sabemos, não depende apenas, os efeitos negativos da pandemia não dependem apenas da performance nossa ou da nossa equipa, depende também um bocado de outras performances ou de outros fatores alheios ao nosso trabalho. Portanto, isso para mim é muito importante, nós temos a certeza de que conseguimos implementar mecanismos para minimizar, conforme disse o Wilson, porque o que podemos fazer é minimizar o impacto negativo que isso poderá ter na nossa atividade. Perfeito, Ivanilson, muito obrigada. Continuo consigo ainda. Um dos desafios nesta pandemia que nós podemos sentir é construir negócios resilientes. Qual é a estratégia a aplicar para reduzir os desafios dos negócios devido ao Covid-19? E, associado a isso, quais são os riscos supervenientes que podem ocorrer? Bom, as organizações têm como responsabilidades básicas a boa condução dos negócios e, acima de tudo, o cuidado com os seus clientes e seus trabalhadores, digamos, seus colaboradores. Ora, com base em planos de continuidade de negócio, isso é um ponto muito importante, que é o que se diz em inglês, o tal Business Continuity Plan. Muitas empresas não tinham implementado isso e não conseguiram reagir de forma imediata quando se deu o início da pandemia, digamos. E eu acho que isso é um ponto que se possa ter servido de lição para grandes e pequenas e médias organizações, é que hoje em dia deve-se ter sempre um plano de continuidade de negócio em marcha. E, portanto, ter equipas para a tomada de decisões urgentes sempre preparadas, seja um chamado Comitê de Gestão de Crise, por exemplo. A comunicação positiva sempre com os colaboradores, com os clientes e acima de tudo, ter um modelo de comunicação padronizado, ou seja, não pode um trabalhador dizer uma coisa quando comunica com colegas e depois a direção dizer outra coisa quando comunica com clientes e assim sucessivamente, para não se criar uma situação de pânico e de uma informação distorcida, ok? Depois, manter o bem-estar físico e mental dos funcionários é muito importante, porque nós, no fundo e ao cabo, não podemos esquecer que são os funcionários que nos vão trazer os resultados. Portanto, é importante, de alguma forma, que a direção consiga manter o bem-estar físico e mental dos funcionários. Ter planos de resposta a riscos de cadeia logística e suprimentos, conforme eu já falei há bocado, questão do estoque, ter planos de resposta imediatos. A gestão de relacionamentos com clientes tendo em conta a incapacidade de formação produtiva de serviço. Ou seja, no caso de haver alguma ineficiência no serviço, que pode acontecer e é normal nesse tipo de situações de pandemia e de crise, a comunicação com o cliente deve sempre ser efetiva e positiva e muito direta, porque nós, nesse momento, o que mais vemos, e tirando proveito de algumas ineficiências das empresas, a concorrência, obviamente, que vai atacar e se poderá perder clientes que são bons e que sempre foram importantes para a carteira da empresa. Então, isso é muito importante, a comunicação efetiva quando algum problema surge naquilo que é o suprimento dos serviços. E depois, último, mas não mais importante, é os ajustes nos orçamentos. Portanto, todas as empresas devem ter em conta que, para resistir este ano aquilo que já foi impacto negativo para muitas em 2020, é o reajuste frequente dos orçamentos. E quando eu digo o reajuste dos orçamentos, refiro-me a custos, refiro-me à organização, o tamanho da organização, mais, menos pessoas, o tamanho da infraestrutura, escritórios, tudo mais, tudo isso deverá ser revisto de acordo com aquilo que é, neste momento,
a situação real da empresa, aquilo que é o que a empresa neste momento está a fazer em termos de resultados. Portanto, deve-se enquadrar tudo para que possa fazer sentido continuar as atividades em 2021. Perfeito. Obrigada, Ivanilson. Wilson, passo a palavra para si. Só para resumir e ganhar mais tempo, o que o Vanilson falou, resumindo, no fundo, é a readaptação do negócio, a palavra dada neste momento. Todos tiveram que readaptar e perceber a dinâmica e conseguir-se manter o negócio, ou pelo menos manter os níveis de receita. O fator principal também tem que ser a coordenação, a comunicação, que eu acho que é um dos fatores principais dentro de uma organização. Se fluir bem e com clareza a comunicação, todos perceberam o caminho, o objetivo que se pretende, com certeza os negócios que estão neste momento a passar por dificuldade conseguem sobreviver. Um outro fator fundamental que a pandemia mostrou também tem a ver com a transformação tecnológica, a digitalização dos processos, desde o básico até o nível estratégico, e a pandemia quase que praticamente acelerou os processos. E todas as empresas, praticamente, e de alguma forma, conseguiram ver quais que poderiam ser aproveitadas e reduzir, quase o Vanilson falou, a redução dos custos. Eu acredito que a maior parte das empresas conseguiram ver ou visualizar a mudança tecnológica que está a acontecer, conseguiram perceber também que isto terá impacto na redução dos custos e, com certeza, ganhos a longo prazo. Obrigada, Wilson. Ainda na ideia que esteve aqui a mencionar, atualmente, no mercado incerto que estamos, muitas empresas assumem que o modelo atual de negócio, portanto, o teletrabalho ou o trabalho a partir de casa, é um modelo que tem grandes sucessos de se perpetuar, portanto, ao longo dos tempos. Sendo que as empresas podem ter algum tipo de impacto com este modelo? Eu acho que isso depende do contexto e da forma como os colaboradores aceitam isso. Se eu conseguir implementar um teletrabalho e conseguir ver que a produtividade está ao mesmo nível do que as pessoas, como se as pessoas estivessem no local de trabalho, e com o mesmo engajamento, e que as coisas fluem, e por que eu vou mudar essa metodologia? Também, cada metodologia que nós implementamos, devemos acompanhar e perceber qual é o impacto que isso causa. E isso é claro através da informação, através da análise que nós fazemos do diário, o acompanhamento diário dos colaboradores. Porque a pandemia também trouxe o lado humano das coisas. A prioridade durante a crise, na maioria dos casos, foi a preservação à vida. Nós não podemos colocar os colaboradores também numa situação em que sabemos que se estiver a deslocar do posto de trabalho para casa, estaríamos a pô-los em risco. E por que não adotar a metodologia? Pode ser mesmo parcial, mas isso vai depender do contexto e da forma como é comunicado e da forma como os próprios colaboradores aceitam isso. Isso passa também pela comunicação, principalmente. Correto. Ivanilson, como é que olha esta probabilidade do modelo atual perpetuar-se ao longo do tempo? É assim, costuma-se dizer na gíria que equipe que vence não se mexe, né? E eu posso dizer que de facto o teleworking, o trabalho a partir de casa, não é o fator para aquilo que foram os pontos negativos da nossa performance em 2020. Portanto, de facto, tem-se demonstrado que as pessoas estão capazes de trabalhar a partir de casa, estão comprometidas, que é o principal. Desde que a empresa demonstra que está preocupada com os colaboradores, desde que a empresa apoia os colaboradores naquilo que for necessário, eu não tenho visto pontos negativos no facto de estarem com teleworking. Portanto, eu não vejo porquê em algumas situações não se manter. Obviamente que para cada caso é um caso e há colaboradores que funcionam melhor sob pressão e se estiverem no escritório, não vou dizer que não existem, mas de um modo geral o balanço é positivo. Portanto, nós temos visto, aliás,
ainda temos, inclusive, projetos que eu próprio julguei que fosse muito difícil de implementar, tendo a maior parte do staff a trabalhar a partir de casa, e conseguimos implementar em 2020. Portanto, o que demonstra que, de facto, quando se quer é possível, e é uma forma de trabalho que tem se demonstrado eficiente, e para algumas empresas é uma oportunidade de cortar alguns custos logísticos operacionais dessa forma, mostrando a eficiência. Exatamente. Efetivamente, essa é uma forma que as empresas também têm estado a beneficiar-se, porque a componente de cost income para algumas questões, portanto, revelou-se relativamente inferior. Bem, Ivanilson, continuo consigo. Uma das grandes preocupações para os gestores da empresa e de informação, essencialmente, é possuir um sistema de informação capaz de responder a este novo normal. A questão é como os líderes estão a posicionar-se na hierarquia de informação para responder efetivamente à pandemia. Bom, eu aqui ia tocar num ponto que, na verdade, na pergunta anterior, o Wilson já tocou, que para mim é a comunicação. O quanto é fundamental a comunicação. Portanto, a comunicação, para mim, é extremamente fundamental para que a empresa funcione, quer na parte operacional, como na manutenção de um bom clima, um bom ambiente de trabalho corporativo. Ou seja, deve existir sempre um alinhamento entre os colaboradores versus os objetivos da empresa. A comunicação deve ser feita de forma que os colaboradores se sintam inseridos e sintam que fazem parte da empresa, nesse caso. Abrir espaço para dúvidas e questões, ou seja, deve sempre na comunicação, nós, por exemplo, internamente fazemos muito aquilo que nós chamamos os town halls, em que servem para nós comunicarmos os resultados da empresa, comunicarmos alguma estratégia nova, reforçar os valores da empresa e, de alguma forma, abrir espaço para que os colaboradores coloquem questões, dúvidas e sejam respondidas, esclarecidas. A comunicação deve também servir para se manter a imagem da empresa, porque, como sabemos, perante essa situação de pandemia e crise, muitas empresas começam a perder a identidade se não o fizerem, ok? E é muito importante. E depois serve também, uma boa comunicação serve sempre para evitar rumores e as chamadas fofocas, não é? E, portanto, acho que as características importantes na comunicação, e nesse caso, respondendo mais diretamente à pergunta que me fez, é a agilidade, a interatividade, a mobilidade, o engajamento e, acima de tudo, a transparência. Ok? Percebido, Ivanilson. Pontos extremamente relevantes estes que levantou, com certeza. Wilson, qual é a sua perspectiva relativamente a esta questão? Se bem perceber a última questão. Quando se fala de hierarquia da informação e como é que os líderes, os gestores estão a posicionar-se relativamente a isso, propriamente esse debate que nós estamos a ter, isso mostra tudo que as empresas já estão voltadas para o que é um dos bens essenciais, que é a informação, que é a gestão da informação. Há vários níveis de informação dentro das empresas e também há a questão da qualidade ou da informação que é produzida. Hoje os gestores, para se tomar uma boa decisão, claramente têm que perceber e ter alguma capacidade crítica, alguma capacidade analítica. Não digo que tem que aprender a programar ou aprender as técnicas de estatística para analisar os dados, mas tem que ter alguma uma habilidade para poder perceber os números. Outra questão que nós temos também é a questão de acessos à informação, o governance da informação dentro das empresas. Como eu disse, a informação é um bem essencial. Se nós começamos a produzir dados e não tivermos a questão de segurança, que para quem, só para concluir, quem viu o painel anterior, tinha ali presente o presidente da Comissão Nacional dos Dados.
mostra claramente a questão da segurança da informação. Não só pela privacidade, mas também pela questão do negócio em que nós estamos a gerir. Eu não posso deixar a informação estar em qualquer lado. Quando eu digo estar em qualquer lado, tem que definir quem deve ter acesso e que tipo de acesso deve ter a determinadas informações. Para isso, se depois nós começamos a ver as informações como prioridade dentro das empresas para tomada de decisão, nós temos que ter de uma forma bem gerida. A gestão passa-se pela definição clara de tipos e níveis de acesso que deve ser privilegiar. Hoje, os gestores, praticamente nenhum gestor consegue tomar decisão sem perceber o negócio. E essa percepção do negócio passa-se pela análise da informação. E isso tem que ser definido de forma clara e como é que deve ser trabalhada e gerida dentro da empresa. Perfeito, Wilson. Obrigada. Tocou num aspecto de relevância que é a questão da segurança dos dados e dessa informação. Sente que a falta desta componente de segurança, em que medida pode impactar a empresa? Sabemos logo de antemão que uma empresa com um sistema de informação consolidado deve criar bases bastante sólidas para questões de privacidade e segurança de informação. Mas, em termos de impacto para a própria empresa, sente que consequências podem advir desta lacuna de informação, desta lacuna de segurança, passo a expressão? Nós temos hoje um órgão que regula isso, e, como eu disse, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está muito vigente hoje em dia, porque essa transformação, o caminho para o digital também tem as suas lacunas, e uma delas é a privacidade da informação. E quando ainda falo, principalmente do ramo onde que eu estou inserido, que é telecomunicações, estamos a falar de dados sensíveis das pessoas, estamos a falar também de negócio em si, porque eu não posso estar a trabalhar, fazer uma gestão sem saber quem tem acesso e quem gera determinadas informações. Porque se imagina que uma informação vaza dentro da empresa ou para fora. Isso tem que ser trabalhado, para não acontecer isso tem que ser trabalhado, tem que ser sensibilizado, porque não é uma tarefa fácil. Eu, como gestor, e que estou ligado a tratamento e análise de dados, e principalmente à gestão do negócio, toda a equipa tem que estar consciencializado da importância da informação e da sensibilidade com que deve ser tratado. Todo o rigor possível que deve se impor ao tratar as informações do cliente, de início até o fim, desde um simples registro até a forma de publicar ou de enviar. Qualquer informação que sai da empresa deve ter um protocolo bem definido. Mesmo internamente, as trocas de informação também têm um protocolo bem definido para que não aconteça algo que depois sabemos que, em termos de impacto no negócio e na vida também das pessoas, pode ser imensurável. Exato. Um aspecto extremamente importante é este ponto de até a gestão da informação a nível interno, ou seja, dentro da mesma organização, existir diferentes níveis de acesso à informação. Ivanilson, qual é a sua perspectiva relativamente a este ponto? Bem, isso é de facto mais do que aquilo que o Wilson já disse. O que eu posso dizer é que internamente eu todos os dias tenho aprendido bastante com essa questão da segurança da informação interna da empresa, porque cada vez mais temos uma série de restrições no que diz respeito a como devemos gerir a informação, quem tem acesso à mesma, que níveis de acesso existem. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Neste momento estou aqui a fazer essa palestra com vocês, mas não era possível fazer do meu dispositivo da empresa. Tenho que fazer de um dispositivo meu, porque no da empresa não teria acesso para aceder a essa plataforma. Portanto, é só um exemplo, como outras, como instalação de dispositivos no nosso computador da empresa, como enviar informação para fora do sistema, aceder ao... Pronto, uma série de informação cada vez mais torna-se rigoroso
nem todo mundo pode ter acesso, principalmente porque nós temos dados importantes sobre a performance da empresa, sobre análises sobre a concorrência, análise sobre projetos futuros, tudo mais, e o tratamento dessa informação é cada vez muito mais melindroso. Portanto, obviamente que nós, ano após ano, estamos sempre a melhorar na forma de cuidar essa informação. E, de facto, já tivemos muitos dissabores por não o fazer, né? Como é óbvio. Só para acrescentar também que isso passa pelas infraestruturas que nós temos dentro da empresa, porque para convencer um administrador que deve investir na segurança e nas tecnologias, tem que mostrar essa acessibilidade, ele tem que perceber a importância disso tudo. E não se consegue fazer isso sem ter uma boa infraestrutura, sem ter uma tecnologia que seja capaz de garantir essa segurança de informação nas empresas. Exato. Hoje em dia sabemos que temos sistemas, uma pluralidade de sistemas, uns melhores que os outros que se mostram mais eficazes relativamente aos outros. No entanto, queremos que o importante é a organização proteger os seus dados, proteger a informação do cliente, como bem o Ivanilson mencionou, já existiram dissabores por existirem lacunas sobre a segurança de informação. Bem, estamos com minutos extremamente contados para o final deste debate e convido o Wilson a deixar-nos ficar as suas notas finais, as suas considerações. O que eu deixo como notas finais é perceber essa cultura da informação que nós temos dentro da empresa no novo contexto em que nós estamos. Eu digo sempre, a capacidade analítica, a percepção, a análise crítica da informação tem que ser uma cultura dentro da empresa. Se nós queremos ser uma empresa resiliente e com capacidade de permanecer no mercado, passa-se automaticamente pelo tratamento da informação e pela gestão da informação dentro da empresa. Fala-se também pela capacidade que é implementar em termos de recursos humanos com capacidade técnica e em termos de infraestruturas também para poder para ter capacidade de tratar as informações dentro da empresa. E no contexto da pandemia, torna-se fundamental conseguir visualizar isso, porque estamos num momento em que tudo é incerto e não sabemos o futuro, como é que vai ser, se a pandemia vai acabar daqui a 1 ano, a 2 anos ou a 3 anos. Temos que ter um acompanhamento diário das nossas dinâmicas do negócio, e isso passa pela gestão da informação e principalmente dos KPIs e da gestão estratégica também do negócio. Exatamente, Wilson. Muito obrigada pelas suas intervenções, muito ricas e bastante precisas. Passo a palavra agora ao Ivanilson, as suas considerações finais. Bom, eu para ser um bocado diferente de tudo o que já falamos aqui durante esta hora que se passou, eu diria que aconselho as empresas talvez a usarem um bocadinho também informação, não só para melhoramento dos serviços, estratégias de vendas e tudo mais que tivemos aqui a falar, entre outras, mas também para poderem rever aquilo que é as necessidades dos próprios colaboradores, aquilo que é as necessidades de reorganização, como falamos, reorganização das estruturas das empresas. Provavelmente há pessoas que, mesmo depois da pandemia, poderão continuar a colaborar a partir de casa. Provavelmente não se precisa de toda a infraestrutura que se tem a nível de escritórios e tudo mais, pode-se reduzir. Provavelmente há negócios novos a serem implementados, há negócios que já não fazem tanto sentido se manter, há novas localizações para investir. Portanto, há uma série de formas de reinventar um negócio, de formas de manter um negócio. Falamos na comunicação, que eu continuo a insistir que é importante a comunicação, principalmente com os colaboradores, para, no caso de ser necessário se efetuar alguns cortes, eles entenderem por que se está a efetuar alguns cortes, que é para o bem da empresa, que é para se poder manter o negócio, ao invés de ter que fechar como muitos outros negócios estão por aí a fechar,
provavelmente é necessário fazer algumas reestruturações nos custos, na dimensão da empresa, para que ela resista a essa crise, a essa pandemia, para que continue a existir. Então, a comunicação, acima de tudo, com os colaboradores, para eles entenderem onde nós estamos e para onde vamos. Esta é a minha consideração final. Muito obrigada, Ivanilson, pelas suas ricas contribuições a este painel. Obrigado a todos que nos estiveram a acompanhar. Esperamos que existam próximas oportunidades para continuar este debate, que muito tem ainda por explorar. Os meus agradecimentos a todos. Obrigado. E foi um prazer. Wilson, Saira, muito obrigado. Prazer. Obrigada. Obrigado, prazer foi todo meu.